Formação importante no Palmeiras, que cobriu a oferta do Atlético por Gregore, jogador do Botafogo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Boca Juniors, que anunciou nas últimas horas Sebastian Batalha como seu novo reforço, volante contratado do Atlético Mineiro por $1 milhão ou 6 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que cobriu a oferta do Atlético Mineiro pelo volante Gregore. 30 anos de idade, jogador do Botafogo. Baita concorrência por esse atleta, que de fato fez um 2024 excelente. O Gregore já havia recebido nos últimos dias uma proposta do Al Rayyan do Catar, $2,5 milhões, oferta recusada. O Atlético Mineiro, ao longo da terça-feira, ofereceu $4 milhões, valor que equivale à multa rescisória do Gregore para clubes do exterior. Não há nenhuma relação com a multa brasileira, que é bem maior, mas o Atlético se fez valer desse valor para o futebol internacional para fazer a proposta. O Botafogo se preparava para recusar a oferta quando chegou uma nova proposta, dessa vez do Palmeiras, de $5 milhões. O Palmeiras precisa dar uma resposta rápida para mais uma negociação frustrada, agora envolvendo o Claudinho. Cheguei a contar para vocês que no sábado o atacante havia dito sim para a proposta do Verdão e não para uma oferta do Catar, oferta do Al Saad. Nessa segunda-feira, depois de enorme pressão do Zenit, o Claudinho acabou acertando a ida dele para o Al Saad, causando enorme frustração no torcedor palmeirense e ainda mais pressão sobre o trabalho de Leila Pereira e Anderson Barros. Até por isso, o Palmeiras pretende responder rápido com alguma contratação. John Textor é que quem reluta a essa ideia de vender o Gregore, jogador fundamental e que havia sido contratado do Inter Miami no início de 2024 por $2,5 milhões. Ingressos a preços móveis, o que tira, obviamente, o torcedor do estádio é não ter seus principais jogadores em campo. E além de tudo isso, a gente já começa a destacar a questão do trabalho de mercado do Atlético. O Atlético, ontem nós falávamos aqui da retomada junto ao Gregore e a questão do Bruno Henrique. O Atlético tenta o Bruno Henrique, mas lá no Flamengo querem dinheiro, quando se pagar a multa leva, se não pagar não leva. E a questão do Gregore também, agora o Palmeiras entrou na briga. Ainda sobre o Bruno Henrique, deve rolar mais uma tentativa do Atlético hoje. Se isso não acontecer nas próximas horas, eu acho que o Atlético deve realmente tirar o time de campo, mas é uma tentativa, isso é fato. O Atlético tem tentado, sim, o Bruno Henrique, lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até 2027. A ideia do Atlético para encantar o jogador é dar o contrato até 2028, apresentar um contrato até 2028, com a possibilidade de renovação para mais um, e aumentando ainda o salário do Bruno Henrique. E eu, de verdade, o Bruno Henrique é um grande jogador, mas ele tem 34 anos, passou por lesões, a temporada passada dele não foi o primor que já foi em outras oportunidades jogando pelo Flamengo. Então, assim, eu fico muito preocupado com eu vou usar a palavra, tá? O desespero do Atlético para conseguir um jogador a essa altura do campeonato. Está faltando criatividade, a pergunta vale para você e para o Valu. E aí, a criatividade, eu vou colocar uma outra situação. Vamos, falta de dinheiro? Vamos lá. Não é essa questão. Eu não acho que é essa questão. Não é essa questão. Se o Atlético está colocando aumento de salário ao Bruno Henrique, dinheiro existe. Que já tem um salário altíssimo. Altíssimo. Não vamos ficar falando de valores, de números aqui, porque eu acho que são coisas particulares a cada um dos jogadores, e hoje é SAF. Então o dinheiro está saindo de grandes empresários. Então, enfim, criatividade. O que o Atlético prega que é a cabeça pensante para a busca de nomes no mercado? O Siga. Ok? Vocês concordam? Concordo. Não é isso? Então, beleza. O Siga apresentou para o Atlético 2 nomes, Lúcio Acosta e Rollheiser. Eu sempre, quando eu falo Rollheiser, eu vou lembrar do Rolls Royce, né? O presuntinho. O Rollheiser, que está no Benfica, que é um nome desejado por várias equipes do futebol brasileiro, até mesmo pelo Botafogo, para substituir o Almada. Na cúpula do Atlético, existiu algumas divergências sobre os 2 nomes, e também entre os diretores e a própria comissão técnica.
Aí eu pergunto, o porquê um nome que é do Siga não é aprovado pela gestão e pela comissão técnica? Qual o ponto de divergência quando você aponta que o Hohlheiser pode ser o nome para distribuição de jogadas, e é isso que ele faz, foi isso que ele fez no futebol argentino, é isso que ele fez no Benfica, e o Acosta a mesma coisa, é um jogador de destaque e de grandes números na equipe do Cincinnati. Como que eu fico sem entender qual é o ponto que o Siga apresenta esses dois nomes, isso é informação. O Siga apresentou esses dois nomes. E por que não tem o agrado dos principais nomes dentro do Atlético? É a grande dúvida que, pra mim, paira no ar. Eu não tenho dúvida. Eu acho que é assim, muita gente achando que entende do que o Siga está fazendo. Só que não são do Siga. Não que tudo que o Siga mostre como opção tenha que ser a nova ordem. Claro que não. Mas, a partir do momento, aí a gente volta naquela questão, por exemplo, do CEO, né? Tem autonomia, o Siga? Ou é apenas estar trabalhando em prol do Atlético para apresentar nomes que eles já sabem que serão rejeitados? Mas isso também é uma verdade. O Siga trabalha, o Siga busca. O Siga apresenta... Que, diga-se de passagem, fica até difícil da gente avaliar Sim. a qualidade do departamento, porque não depende, a contratação não depende deles, Isso. né? A avaliação no mercado sim, mas a contratação não depende deles. Então, se o Siga entende que para o sistema que o Cuca vai adotar, etc e tal, tem que trazer o Bruno Henrique, e a direção falou, olha, a gente pode ir até aqui, e o Flamengo diz, não, se vocês forem até aqui, pra nós não dá, então é mais um não. Mas a crítica cai no colo do Siga. Então, Vai cair no colo do exatamente. A gente Siga. vê nas redes sociais. Que é o chama de cega, né, Valor? Isso, a Chama gente de cega. vê Com nas razão, redes né? sociais. Com razão. Uma parte da Até torcida. certo ponto, com razão. Esse departamento de análise do Atlético não serve, mas cai no colo do Siga. Nós temos aí um Exatamente. problema que pra mim é muito grave mesmo. É que não pode criticar, tá? Não pode criticar, mas que é muito grave pelo seguinte. Nós já falamos isso aqui. Ficar batendo nisso parece até perseguição, mas não é. Nós temos aí alguns problemas. Por exemplo, a questão do Vitor como diretor, nós já falamos várias vezes que colocaram alguém... Vamos lá, deixa eu contextualizar, pra vocês entenderam onde eu quero chegar. Tá. Ontem eu tive a oportunidade de chamar o João Paulo Sampaio do Palmeiras no WhatsApp. Everton, mas uma simples pesquisa na internet você conseguiria essas informações, mas é melhor buscar na fonte, né? Porque aí ele, atualizadas as respostas, você traz aqui pro ar, como eu levei lá na Band. Chamei o João Paulo Sampaio do Palmeiras e disse assim, João, depois que você chegou ao Palmeiras, o que você gastou e o que o Palmeiras arrecadou com o seu trabalho de captação? Que ele é o responsável pela base do Palmeiras. Ele me disse, Everton, eu gastei 300 milhões e o Palmeiras arrecadou, depois da minha chegada aqui, com os negócios envolvendo jogadores de base que foram, que subiram pro principal, 2 bilhões e 100 milhões de reais. 2 bilhões e 100, tendo gasto 300 milhões na captação e tal. Porque é o seguinte, o Palmeiras vai lá, o Valu é um craque, menino de 12 anos, vai lá, procura o Valu, a dona Maria Helena. Vamos salário pra senhora... Vem pra cá, traz o Valu e vem jogar aí aqui. Teria ido, tá? Pode seguir. Zagueirão Valu. Então é o seguinte, gastou 300 e apurou 2 milhões e 100. O Atlético é um clube tradicionalmente bom vendedor? Não é. Você chega a esse ponto com muito trabalho, mas um trabalho de organização. Começa dentro do clube. Investimento, né? Então, investimento na base, investimento 300 na milhões. logística e etc e tal. Então, é um conjunto de fatores que leva o Palmeiras a arrecadar 2 milhões. Gente, isso é um clube. O que o Palmeiras arrecadou vendendo jogadores da base, ele compra um clube de primeira divisão no futebol brasileiro e ainda sobra dinheiro. Então, o Atlético preferiu trocar grandes profissionais por profissionais de qualidade duvidosa nas áreas que eles atuam. Eu não estou questionando o quanto a torcida do Atlético idolatra o Vitor e o tem como um grande ídolo. Isso é outra coisa. Mas aí coloca o Vitor para substituir o Rodrigo Caetano, não tem estofo, desculpa. Falamos aqui da questão de, tira o Leandro Figueiredo, põe o Valu, tira o Domênico, põe o Elton, tira não sei quem, põe o Everton. Não é assim, meu irmão, não é assim.
Você tem que colocar gente qualificada, capacitada. Você tem que buscar os melhores. É A óbvio. sua tentativa é de busca Você vai dos achar melhores. caro colocar os melhores profissionais? Existem O Palmeiras cadeiras paga mais. que estão maiores do que as pessoas que estão sentadas nela. Seguramente. Isso. E aí, quando no ano passado, uma pessoa do Atlético disse, olha, não, realmente o Vitor tá tendo muita dificuldade e tal, mas agora determinou-se aqui dentro que o Rodrigo Weber vai ajudar. E o Rodrigo Weber passou a ser uma figura notada e citada. Ué, mas só o Atlético tem isso, Valu. Só o Atlético tem isso. O Cruzeiro é o Alexandre Matos, lá no América é o Cascado, lá no Palmeiras é o Anderson Barros, né? Outrora no Flamengo era o Marcos Braz, lá no São Paulo é o Rui Costa e tal. E no Atlético quem é? Não, o Vitor e o Rodrigo Weber. Mas peraí, o Rodrigo Weber virou uma grande figura. Não tem que aparecer, não tem que ser citado o diretor de futebol, não é o Vitor. Então a responsabilidade é dele nos acertos. Por exemplo, a venda do Paulinho, um baita, eu não sei se o Paulinho foi vendido ou se o Palmeiras comprou. Aí há a diferença, né? Questão de semântica, mas há a diferença, né? O Palmeiras chegou e falou, toma aqui, ó, 18 milhões, ou o Atlético falou, não, você quer pagar 15, a gente libera por 18 mais 2 jogadores, mas eu vou confiar que a coisa foi feita assim. Então nessa aí, méritos pro Vitor, porque foi uma venda que não tinha como falar não. 18 milhões é muito dinheiro. Para o mercado, mercado nacional. Mas tá reforçando o adversário. Cara, mas tudo bem, mas por 18 milhões de euros. É muita grana. É muita grana. Euros ou dólares? Euros, né? Foi euros. Então, o que a gente tá. Onde eu tô querendo chegar? Se você não colocar os melhores profissionais em cada área, a coisa não vai andar. Então, notou-se que o Vitor tava com dificuldade, foram lá buscar um Cuca, terceira ou quarta opção. Foram lá buscar o Cuca, e aí o Cuca começou a acelerar o processo, participando mais ativamente. Então hoje vamos dizer que quem está acelerando os processos lá é o Cuca, contando obviamente com o Vitor, trabalho também do próprio Rodrigo, né? Mas você vê que a coisa não acelera, embora eu deva admitir que o Júnior Santos foi uma grande contratação. Cara, mas uma grande contratação. Agora tem uma coisa que me chama muita atenção, viu, HG, Elton e todos os nossos ouvintes ligados aqui no Band News na área. O Atlético, em determinado momento, falou, repito, né? O Júnior Santos é sim uma contratação muito boa, a gente tá falando do artilheiro da Copa Libertadores, mas e aquela questão de renovação, hein? É assim, eu não sei vocês, eu tenho impressão, a gente tá falando do Júnior Santos, 30 anos, claro, tem o Natanael, 24 anos, o próprio Patrick, que veio ali envolvido na negociação do Paulinho, o Gabriel Menino, tem quantos anos, hein, Elton, o Gabriel Menino? Gabriel, 22? Não, 24, eu confiro. Tá ali na faixa do Natanael também, enfim, esses três aí são jovens. Mas quando a gente olha para Júnior Santos, Gregory, o próprio Bruno Henrique, aí são jogadores daquela faixa que o Atlético falou, claro, falou-se muito em renovação do elenco. O que acontece, hein, por conta 24. 24, então jovem, mas e aí? É a necessidade que tá fazendo o Atlético realmente olhar o mercado? Eu acho que o Atlético, assim, quem chega depois não bebe água tão fresca, né? Torcedor atleticano, o que você acha aí dessa disputa entre Palmeiras e Atlético pela contratação do Gregory? Já tá virando um leilão pelo jogador, o Atlético tem interesse na contratação do atleta e o Palmeiras agora também aparece na disputa para contratar o jogador. O John Textor se diz que não vai negociar o jogador, né, mas com clubes brasileiros a intenção é vendê-lo para fora. E a proposta que chegou, né, do time lá que levou o Arthur Jorge não agradou e o Botafogo não fez negócio com a equipe do Catar. Então deixe sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para a gente trazer todo o conteúdo do Galo aqui para vocês que acompanham o canal Cortes do Galo. Um forte abraço.